3 produtos que você pode injetar no seu pênis buscando aumento de calibre, aumento de comprimento. Você vai entender um pouco sobre esses 3 produtos e qual que se encaixa melhor no seu perfil, na sua queixa. Fica comigo até o final para você entender o que é o melhor para você. Vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, eu sou urologista especializado em saúde sexual masculina. Se você quer marcar uma avaliação, uma consulta comigo, link está aqui na descrição, o QR Code aqui na tela. Quando o assunto é estética íntima masculina, estética genital masculina, estética do seu pênis, você tem alguns produtos que você pode injetar com algumas finalidades que você precisa entender. Eu vou trazer aqui os 3 principais, os mais utilizados para injeção no pênis. O primeiro deles, vocês conhecem, é o Botox, a toxina botulínica. O segundo é o ácido hialurônico. E o terceiro, eu vou deixar para o final, que eu quero que você entenda melhor, porque é muita propaganda em cima disso e você tem que entender muito bem a expectativa em cima dele. Ele tem menos embasamento científico do pênis, mas ele vem sendo bastante utilizado e sim, com segurança. É um produto seguro, com menos artigos no pênis, né? Mas pode ser usado com segurança sim. O primeiro produto, como eu acabei de citar, é a toxina botulínica, o Botox. O Botox é o termo, é o nome comercial, né? Mas a toxina botulínica, basicamente, ela paralisa a sua musculatura. Eu, assim, sempre mostrei as minhas rugas aqui, minha esposa não gosta que eu mostre isso, ela é cirurgiã plástica, mas a toxina botulínica paralisa essa musculatura e você não consegue mexer. Então, você para com as rugas. Você tem alguns tipos de pênis que são também enrugados. O pênis ele tem uma tração muito grande. Por que isso? Não é só em você, tá? Você muitas vezes acha que é só com você, mas não é verdade. Muitos homens têm uma cara que tem variações de tamanho, mesmo no estado flácido. Então o pênis no estado flácido muda de tamanho. Frio, calor, umidade vão mexer no tamanho do pênis. Isso é muito comum, não é só em você não, é em praticamente todos os homens. Algumas situações, mudança de temperatura, mais frio, mais umidade, tensão também. Você tem contração de uma túnica que está embaixo da pele e acima do corpo cavernoso, ou seja, está entre pele e corpo cavernoso. Essa túnica chama túnica albugínea. Ela vem do testículo para o pênis. Tanto que na transição testículo-pênis é onde tem essa túnica mais grossa, né, mais forte. Então é onde a gente aplica o Botox, é nessa transição peno-escrotal. Ela é um pouco de tecido conjuntivo, um pouco de muscular também, ela contrai e relaxa. Naquelas situações de frio, tensão, umidade, ela dá uma contraída, então você vê que o seu pênis reduz muito de tamanho no estado flácido, depois ela relaxa. Calor, tal, então vai mudando de tamanho. Alguns pacientes se incomodam muito com o comprimento no estado flácido. E você tem trabalhos que foram publicados, né, principalmente um grupo egípcio, publicado em 2009, foi o primeiro trabalho, já não é de hoje, que ele mostrou que 70% dos homens que fazem o Botox têm ganho de comprimento no estado flácido. É importante você avaliar o paciente, porque tem muito paciente que acha que o pênis dele tem uma contração grande e tal, mas não tem, é uma contração absolutamente normal. Então são pacientes que você tem que falar antes, olha, cara, pode fazer, o procedimento ele não tem grandes riscos envolvidos. Pós-procedimento de Botox é muito mais tranquilo, você não tem que fazer grandes abstinências sexuais, talvez seja interessante evitar naquele dia, mas depois você pode fazer tranquilamente. Então é mais tranquilo, o máximo que pode acontecer é não ter grandes ganhos, né? Mas 70% vai ter um ganho de comprimento no estado flácido. Então toxina botulínica, bem utilizado, bem indicado, pode fazer uma diferença para o paciente, risco muito baixo. E além disso, é bom lembrar que ele é transitório. Então vai durar de 3 a 4 meses, você tem que repetir esse procedimento. Ácido hialurônico. Ácido hialurônico é uma substância biocompatível, ou seja, você tem ácido hialurônico no seu corpo, na sua pele. Isso faz com que seja uma substância que dê muito pouca reação, muito pouca infecção. Mesmo com a taxa baixíssima de infecção, eu faço aqui um procedimento absolutamente estéril, né? Luva estéril, limpa o seu pênis, campo estéril, máscara, touca. Tem muita gente que faz sem esses cuidados. E além disso, deixa um antibiótico no pós também. Não é obrigatório, muita gente não faz, não é um absurdo não fazer, mas eu gosto de deixar para ter uma proteção ainda maior quanto à infecção. O ácido hialurônico ele já tem um efeito de preenchedor, né? Você coloca, é importante, tecnicamente é importante colocar uma camada abaixo da camada muscular da túnica de Dartus, colocou abaixo, você vai ter um alongamento. Então, por mais que essa camada tente contrair, como o ácido hialurônico é uma substância mais espessa, ele teoricamente não deixa contrair.
Então você tem um aumento de comprimento no estado flácido, na maioria dos casos, não em todo mundo. Às vezes o paciente já tem um pênis shower, né, um pênis grande, às vezes ele não ganha muito em comprimento, só ganha em largura, em espessura, né, do pênis, fica mais grosso o pênis. Esse engrossamento ele vai de 2 a 3 centímetros, variando muito para cada paciente, e ele também é transitório, né? O paciente ele vai ficar com aquele engrossamento ali 1 ano e meio, tem paciente que chega bem até 1 ano e meio de engrossamento. O ácido hialurônico é o mais utilizado na prática clínica hoje em dia, né? Por ter muito pouco risco, por ser muito fácil de fazer, por ser muito seguro e também, detalhe importante, por ter um antídoto para ele. Se gerar assimetrias, primeiro, ele é facilmente moldável, né? A primeira semana você vai moldando ele assim, é bem tranquilo de moldar. E segundo também, ficou nódulo, ficou alguma coisa, você tem aí a hialuronidase, né? Uma enzima que degrada o ácido hialurônico, corrige essas assimetrias. E é por isso que ele é o mais procurado, é o mais realizado, é o mais seguro, é o que tem mais embasamento científico e também é o que a gente mais faz na prática. O último produto que vem sendo muito utilizado na prática é o bioestimulador de colágeno. O bioestimulador de colágeno também não é de hoje, né? Tanto ácido hialurônico, botox, já são utilizados no resto do corpo há muito tempo. O bioestimulador de colágeno já tem uma função um pouquinho diferente. Eu vou te dar 2 tipos aqui também. O geral, bioestimulador de colágeno utilizado em geral na prática clínica, ele tem uma função de estimular a produção de colágeno pelaquela pele onde foi aplicado. Isso melhora a qualidade da pele. Então, a maioria dos bioestimuladores de colágeno não são preenchedores. Eles melhoram a qualidade, a densidade da pele, junto com o ácido hialurônico, talvez tenha um efeito legal, interessante. Então, assim, pouquíssimo estudo em pênis, mas ele tem embasamento científico em outras partes do corpo e é uma substância muito segura. O seu efeito ele vem a longo prazo, né? Podendo durar 2 anos, né? Ele começa o efeito, vai estimulando os fibroblastos a produzir colágeno tipo 1, isso vai melhorando a densidade, qualidade da pele. Efeito mais de longo prazo. Começa depois o efeito dele e é mais de longo prazo. A maioria dos pacientes que nos procuram quanto à estética íntima, não estão muito preocupados com a qualidade da pele do pênis. O cara quer preencher o pênis, o cara quer aumentar o pênis. Então é importante você, às vezes, o que eu vejo muito, infelizmente, no mercado, é coisa de empurrar produto. Você está preocupado com a qualidade da pele do seu pênis? Com certeza tem um efeito benéfico, tá? Com certeza vai melhorar a pele junto com o ácido hialurônico, vai ficar um pênis mais bonito e tal. Tudo isso é investimento, tudo isso é dinheiro e a gente tem que jogar junto com o paciente. Não é impossível fazer, é muito seguro. Tem um resultado interessante, mais de longo prazo. Importante você selecionar a queixa, né, a demanda de cada paciente, é para todo mundo. Outro tipo, né, e aí a gente vai para um produto que é também muito utilizado na prática clínica, que é um pouquinho, ele não é simplesmente um bioestimulador e nem é simplesmente um preenchedor. É a policaprolactona, que é o Elancê, né, marca comercial. A policaprolactona ele é um bioestimulador de colágeno, portanto aquele efeito de longo prazo, estimular o fibroblasto, colágeno, só que ele é suspenso em gel. Ele é em gel. A maioria desses bioestimuladores de colágeno que eu falei, eles são líquidos, mas esse aqui não. O Elancê ele é suspenso em gel, um gel espesso que vai dar o engrossamento do pênis. Então ele é um preenchedor e um bioestimulador de colágeno. Ele tem uma técnica muito diferente do ácido hialurônico. Primeiro, a técnica de aplicação é completamente diferente. Por quê? Ele não tem antídoto. Se você formar nodulações, a hialuronidase não vai fazer diferença nenhuma. Não é um ácido hialurônico. Então, formou nódulo, não tem como sair. Você fez o preenchimento, ficou a simetria, não dá para modelar, ele é muito mais espesso, né? Então aquele gel preenchedor do policaprolactona, o efeito dele vai de 12 a 24 meses, o efeito preenchedor do gel ele vai sendo reabsorvido e vai ficar o efeito da bioestimulação de colágeno que fica. Então assim, ele pode ser utilizado? Pode, mas é uma técnica muito diferente. Porque se você deixar assimetrias, se você deixar nodulações, o cara vai ter que esperar de 12 a 24 meses para aquilo ali sair. Não tem hialuronidase, não tem como modelar, então tem que ter muito cuidado. Pouco utilizado na prática, porque o preço é muito caro, não tem antídoto, não dá para modelar e tem menos estudos em pênis. O mais utilizado, de fato, é o ácido hialurônico, em conjunto ou não com botox, isso é muito utilizado. Outro artifício que a gente tem utilizado muito na prática é o extensor peniano junto, para aumentar comprimento. Então é muita coisa. Em relação à estética íntima masculina, é muita coisa hoje em dia, isso tem crescido muito. Vou deixar um vídeo que eu falo especificamente sobre esses extensores penianos, você vai entender se cabe ou não para você. Até a próxima!